A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Eu queria hoje abordar um tema nesse vídeo que tem trazido muita frustração a muitas pessoas. Eu vou usar um texto bíblico aqui para dar base e aí nós vamos falar sobre o assunto. Isaías capítulo de número 38, a partir do versículo de número 1, diz assim: Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Eu estou lendo na tradução, na nova versão internacional, a NVI, nesse caso. E Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado, Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas e acrescentarei 15 anos à sua vida. E aqui nós encerramos. E o assunto que eu quero abordar nesta oportunidade é: eu posso manipular a vontade de Deus através da oração? Se eu observar esse texto sem observar o todo em relação a quem é Deus, eu posso ter uma conclusão equivocada sobre esse assunto. Por quê? Porque olhando aqui aparentemente, parece que através da oração de Ezequias, Deus mudou de ideia sobre o que havia dito que faria. Porém, conhecendo os atributos de Deus, eu vou entender que Deus, ele é soberano e ele também é presciente, ele conhece o futuro. Pois bem, se eu estou lidando com um ser que conhece o futuro e é soberano, pode fazer o que quiser, é impossível que eu surpreenda a Deus com uma atitude minha. Porque Deus já sabe tudo que vai acontecer do início ao final da minha vida. Então, a grande verdade que eu posso extrair deste texto é que Deus envia Isaías para dar uma mensagem para Ezequias. E Deus espera de Ezequias uma ação. E qual era a ação que Deus esperava de Ezequias? Ezequias se voltar para Deus de forma dependente, reconhecer a sua fragilidade e clamar a Deus que tivesse misericórdia dele. E foi justamente aquilo que Deus esperava que Ezequias fizesse, que Ezequias fez. Ou seja, numa linguagem para que nós venhamos compreender, Ezequias se alinha à vontade de Deus. E ao se alinhar à vontade de Deus, Ezequias agora recebe uma bênção, que é ser acrescentado 15 anos em sua vida. Porém, Ezequias não manipulou a vontade de Deus, se nós observarmos quem é Deus. Se eu não observar os atributos de Deus, eu vou achar. Porque nós, às vezes, lidamos com Deus como se Deus fosse um ser humano. O ser humano, ele não conhece o que vai acontecer daqui a 10 segundos. Ele não tem essa compreensão, ele não pode saber o que vai acontecer daqui a alguns segundos. Mas Deus sabe o que vai acontecer durante toda a nossa vida. Nada do que venhamos a fazer vai surpreender a Deus. Às vezes nós usamos até uma linguagem de forma errada e dizemos assim: irmão, surpreenda a Deus. Como é que eu vou surpreender um ser que sabe tudo o que acontece? Ele já sabe tudo, do início ao final o que vai acontecer, pois Deus é presciente. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Não é porque Deus sabe tudo o que vai acontecer do início até o final que Ele é responsável pelas minhas más atitudes. As minhas más atitudes são responsabilidades minhas, mas Ele sabe tudo o que vai acontecer do início ao final. E por causa disso existem muitas pessoas frustradas. Porque está sendo ensinado por aí que você pode determinar, você pode decretar, você pode profetizar e Deus vai fazer. E muitas vezes Deus não faz aquilo que nós esperamos, porque o que nós esperamos não está alinhado à sua vontade. E por não estar alinhado à sua vontade, o que vem sobre o nosso coração? Frustração. E aí nós ficamos frustrados.
E nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, tem muita gente frustrada porque orou ao Senhor para que Deus viesse poupar até mesmo alguém de sua família e esse familiar partiu. E aí, como a fé dessa pessoa, a teologia, o entendimento sobre Deus estava baseado nisso, o que eles acham? Deus me abandonou. Se Deus me abandonou, é porque Ele não me ama. Se Deus não me ama, também não vou servi-lo. Eu vou embora. E aí desistiu do Evangelho. Muitas pessoas desistiram do Evangelho por causa disso. Porque aprenderam de uma forma errada que podemos interferir na vontade de Deus através da nossa oração. E isso não é verdade. Eu não posso interferir na vontade de Deus. O que eu posso fazer é orar e me alinhar àquilo que Deus quer fazer. É por isso que Jesus Cristo, ensinando aos discípulos a orar, dentro da oração do Pai Nosso, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Não é o meu querer, é o querer de Deus. Agora, uma coisa é certa: independente do que eu estou pedindo acontecer do jeito que eu espero ou não, todas as pessoas que se voltam a Deus em oração, Deus vai trabalhar no seu coração para poder suportar o que ele precisa passar. Isso nós temos que entender. Quantas esposas orando para Deus salvar os maridos e têm passado por coisas terríveis? Quantos maridos orando para Deus salvar as esposas e têm passado por coisas terríveis? Quantas mães e pais orando para Deus salvar os filhos e têm passado por coisas terríveis? Isso significa que Deus abandonou? Isso significa que Deus não ama? Isso significa que Deus não quer ver o nosso bem? Não! Mas Deus também leva em conta aquilo que as pessoas querem fazer. Ou seja, as atitudes das pessoas precisam se alinhar à vontade de Deus. Se ela não se alinha à vontade de Deus, nós não podemos controlar o que as pessoas vão fazer. Mas o Senhor pode consolar o nosso coração e trabalhar para que nós venhamos ver aquilo de uma forma diferente. Então eu encerro esta mensagem com a seguinte palavra para você. Entenda, o que eu faço quando estou diante de uma situação no qual estou orando e nada está acontecendo conforme eu espero? Continua confiando no Senhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, segundo Romanos capítulo 12, versículo 2. Tudo que Deus faz é bom. Agora, muitas vezes as coisas acontecem fora daquilo que nós esperamos. É bem verdade que se uma pessoa está andando por caminhos errados e acontece uma fatalidade, não é que Deus levou ele a essa fatalidade, mas aquilo era responsabilidade e consequência dos seus atos. Mas por outro lado, o Senhor vai confortar os nossos corações. Então, não use a oração pensando que você pode manipular aquilo que é o desejo do seu coração para que Deus venha fazer o que você quer. Tenha sempre em mente o seguinte: Senhor, faça a tua vontade. Prepara o meu coração para aceitar o teu querer. E com certeza você será abençoado por Deus, porque Ele verá em você, em mim, ou em qualquer que se aproximar dele, um coração contrito e quebrantado, dependente unicamente daquilo que Deus quer fazer. Que o Senhor possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração, para que não estejamos frustrados, porque Deus sempre fará aquilo que Ele quer. Deus nos abençoe.